Vamos então aqui para a aula explicativa hoje da disciplina de imobiliário de projeto de imóveis, né? Nós já vimos sobre os materiais, sobre acessórios para o projeto imobiliário e agora nós vamos começar a ver como se dá o projeto, como se é feito o projeto de imóveis. Existem hoje em dia softwares, né, que a gente trabalha para projetar móveis, como o SketchUp, o Promob. Dá para se projetar também no AutoCAD, mas no caso aqui nós vamos ver como se fosse à mão, tá? Mas as leis vão valer também para o projeto executivo, por exemplo, feito no AutoCAD. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? O projeto de imóveis, ele atualmente ele não é mais apenas um luxo, ele é uma necessidade, em vista que os ambientes residenciais e comerciais às vezes têm medidas muito mínimas, então nem sempre os móveis disponíveis em lojas que vendem móveis prontos atendem à necessidade da pessoa ou os que atendem à necessidade da pessoa cabem em determinado local. Então, é importante para vocês, na hora que vocês forem projetar ambientes, pensar na possibilidade, né, claro, do orçamento do cliente, num móvel planejado, certo? Ele minimiza o projeto, ele vai minimizar os erros que podem ter na hora da execução do móvel, e ele também vai tornar o espaço mais funcional, já que você vai estar atendendo às necessidades de acordo com a conversa inicial com o cliente. Partindo para essa parte da conversa inicial, nós já vimos o que é um briefing. E aqui no projeto de imóveis, vocês também vão precisar fazer um briefing. Então, vocês precisam saber exatamente qual a função que aquele imóvel vai ter. Qual vai ser as necessidades do cliente, se o cliente é deficiente físico, se o cliente é deficiente visual, se o cliente é daltônico, se ele tem muita roupa, pouca roupa, se o espaço, você vai ter que subir esse imóvel até o teto para poder atender a quantidade de roupas ou objetos que precisam ser guardados nesse imóvel, certo? Então você precisa ter todas o máximo de informação necessária para você construir algo que atenda o gosto estético, né? E também as necessidades funcionais do cliente. Além disso, nessa conversa inicial, você pode perguntar sobre o orçamento disponível. Normalmente, quando isso é feito em madeireiras ou marcenarias, eles ficam um pouco receosos sobre dar o valor que eles têm para poder pagar por aquele imóvel, porque eles têm medo da pessoa cumprir aquele limite, né? Por exemplo, se eu tenho R$ 100 para fazer um painel, o cara vai me cobrar R$ 100 para fazer um painel, entendeu? Então, às vezes, o orçamento, você como profissional, você tem que pegar no ar um pouco o quanto aquele cliente está interessado naquele imóvel, o quanto ele estaria disposto a gastar ou o quanto ele pode gastar naquele imóvel, né? No mercado moveleiro nós temos diversos materiais, diversos revestimentos que a gente pode tá pesquisando o preço e criando um móvel funcional, mas que atenda às necessidades do cliente, sem ser algo exorbitante de valor para ele. O segundo ponto, depois da conversa ou antes da conversa, seria o levantamento de medidas do local. Essa parte, para os móveis planejados, é extremamente importante, porque se você errar 1 centímetro, meio milímetro já é o suficiente para uma grande dor de cabeça na hora de executar, de instalar esse móvel, certo? Sabe quando a gente se muda para uma casa e aí a gente já tem um móvel, leva esse móvel para lá e às vezes por um pedacinho do móvel a gente não consegue encaixar, fica passando da porta ou algo do tipo? Pronto, é esse o problema que nós temos que evitar fazendo um bom levantamento de medidas do local. Então, esse levantamento de medidas é quando nós temos edificações pré-existentes, quando nós não temos, quando nós fazemos um projeto ainda na planta, né? Tá lá, a pessoa está construindo ainda, e aí ela já quer começar com os móveis também.
é um pouco arriscado, sim, porque pode haver essa necessidade de adaptar-se na hora da execução. Mas você segue aquelas medidas da planta, né? Da planta baixa. E se a edificação for existente, você vai lá e mede, bate fotos, né? Você vai ter que ver também os materiais existentes no local para poder escolher um revestimento correto para aquele espaço. Além disso, um revestimento que case com os revestimentos que já existem no local, porque às vezes a pessoa quer um móvel novo, mas não quer mudar a cor da parede, mas não quer mudar o piso. Então você tem que saber onde você vai encaixar aquele móvel para ele não ficar desarmonioso com o espaço. Saber as instalações prediais existentes, hidráulica, elétrica, iluminação. Você tem que saber se naquela parede onde tem um móvel tem uma tomada. Se não tem, e por exemplo, é uma bancada de estudo, você vai precisar puxar essa tomada. Então, mesmo você, por exemplo, trabalhando para uma marcenaria, você tem que prever que ali vai ter que ter uma tomada, porque a pessoa com certeza vai puxar para aquele local, já que vai ser um local de estudo para usar notebook, computador, luminária e outras coisas, certo? Tem que ver também a acústica do local e a insolação. Como assim? Na disciplina de conforto ambiental, nós vamos começar a ver a insolação. A insolação é a incidência do sol, da luz solar naquele local. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos essa janela, né? Vamos supor que aqui fosse uma estante com livros. Eu tenho que saber se o sol, ele bate nessa região aqui, apenas, ó, na frente da janela, ou se ele bate, gostaria de mudar aqui a cor, mas não vai dar. Então, ou se ele bate em direção à estante. Se ele bater em direção à estante, então se eu for trabalhar um vidro, por exemplo, um espelho, eu tenho que tomar cuidado para não ofuscar as pessoas que vão sentar aqui de frente para essa estante, certo? Então eu tenho que ter um espelho antirreflexivo para não ofuscar quando a luz do sol bater nessa estante. Ou então, se eu tenho uma ausência, essa janela existe, mas ela não recebe luz solar. E aqui é uma bancada de estudo, então significa que eu vou precisar de uma luz artificial saindo desse móvel para iluminar esse espaço de estudo, ou um abajur para iluminar esse espaço de estudo. Você já tem que pensar nisso também. Com relação à acústica, é em relação aos materiais, né, que você vai utilizar. Como nós trabalhamos em materiais para interiores, por exemplo, se você trabalhar um painel coberto com vidro na TV, você vai estar agravando a falta de acústica. Você tem que usar materiais ao redor que supra aquela falta. Fica bonito? Fica, mas você vai ter esse problema com relação à acústica, né? A gente sabe que revestimentos muito brilhantes tendem a refletir mais o som. Então, ele vai reverberar o som dentro do espaço, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. No levantamento técnico, é aquele mesmo que nós fazemos para fazer projetos de interiores. Nós temos que fazer o levantamento do espaço onde vai ser feito aquele móvel, colocar cotas e, de preferência, bater fotografias para você tirar alguma dúvida caso você esqueça ou queira lembrar melhor onde vai ficar aquele ambiente, principalmente na hora de fazer um projeto em 3D, certo? Em seguida, você vai fazer um croquis, um layout simples para definir os móveis, onde você vai colocar o que, certo? E depois você pode passar para o AutoCAD, tanto o levantamento quanto esse croquis, ou fazer ele à mão. Eu prefiro fazer à mão inicialmente, porque a gente tem mais liberdade de criação, e depois eu levo para o programa de computador. O croquis, ó, como tem esse exemplo aqui, ele tem que seguir as especificações tradicionais de desenho, aquelas que vocês estudam desde o primeiro ano. Por quê? Porque se um arquiteto vê, se um engenheiro vê, se um marceneiro vê, ele vai entender exatamente o que você quer. Ah, mas eu conheço marceneiros que não sabem ler nenhuma planta baixa.
Mas hoje em dia essa realidade tem mudado. Os marceneiros têm se qualificado para poder acompanhar as exigências do mercado. E os móveis planejados, eles exigem essa criação de planta baixa, eles exigem essa qualificação com relação à leitura e interpretação de plantas. Então, existem vários cursos que as madeireiras estão oferecendo já para os marceneiros para isso. E as lojas de móveis planejados, elas são compostas normalmente por designers de interiores ou arquitetos recém-formados que gostam da área e vão trabalhar com ela, certo? Isso daqui garante uma montagem no canteiro de obras sem confusão, porque a pessoa sabe exatamente onde é cada móvel, o tamanho do móvel, o que vai ter do lado, né? Então, é também uma forma de você garantir que mesmo você não estando lá 24 horas, o móvel vai ser montado no local certo, sem sua supervisão. Aqui a imagem está um pouquinho ruim, mas dá para vocês verem o que compõe, os desenhos que compõem um projeto de móveis planejados, certo? Nós temos a planta baixa, nós temos a vista ou elevação, né? Uma lateral aqui neste caso e outra frontal. Nós temos um corte, certo? Que nesse caso aqui nós não temos ele, não há o corte nessa planta. E temos o detalhe. Esse detalhe, no caso, é desse puxador aqui, ó. Ele está mostrando como é o puxador que tem no espaço, certo? Aqui, ó. Esse daqui é um detalhe do puxador, certo? As escalas normalmente são maiores do que da planta baixa. Vocês chegaram a trabalhar conosco em sala de aula até a escala 1/20, né? Aqui não, aqui vocês vão trabalhar mais próximo do real, 1/10, 1/5, chegando até mesmo fazer no tamanho real, que é 1/1, que são esses detalhes como, por exemplo, pequenos, de puxadores, de ferragens. Quem faz projetos de móveis para grandes empresas, fábricas, eles precisam fazer esse tipo de detalhamento mais rebuscado. Você pode utilizar tanto a mão, como pode utilizar programas em 2D, que é nesse caso aqui, né? Ou 3D. Aqui tem uma perspectiva, certo? Para a pessoa ter uma noção melhor do móvel, mas pode ser um desenho em 3D, uma foto 3D do móvel. Muitas empresas e fábricas estão fazendo assim. E você tem que colocar informações sucintas do móvel. Por exemplo, aqui nesse criado mudo, né? É uma mesinha. O que nós temos? É um gaveteiro. Ele fala aqui, ó. Detalhe 1, gaveteiro. Quantidade 2 peças. Ele vai ter gavetas com corrediças telescópicas. E ele coloca a marca e o estilo. Rodízios de silicone incolor, sendo 2 com freio e 2 sem freios. E o desenho está na escala de 1/10, certo? Então aqui ele dá as informações gerais do gaveteiro. Aqui nessa outra parte ele diz sobre as ferragens desse gaveteiro, certo? Como esse gaveteiro, o que vai precisar para montar esse gaveteiro. Então ele fala aqui das barras, dos suportes, dos puxadores, certo? É nessa informaçãozinha bem aqui, ó, tá bom? E aqui ele puxa algumas setinhas para explicar alguns materiais específicos. Por exemplo, essa parte aqui, ó, que está representada de vidro, esse desenho foi feito no AutoCAD, tá certo? Não, desculpa, esse daqui foi feito à mão. O próximo aqui eu vou mostrar para vocês foi feito no AutoCAD. Então aqui a gente tem vidro incolor 5 milímetros, certo? Então esse vidro aqui, ó, e aqui tem os puxadores. Essa é a vista frontal do móvel. Observe que ele faz a divisão. Vou tentar aumentar aqui para mostrar para vocês. Ele faz a divisão das chapas, ó, tá vendo aqui, ó, bem aqui, nesse ponto. Certo? Aqui, ó. Ele tem uma divisão das chapas. Ele mostra que a chapa lateral, ela vai ser inteira, de uma ponta a outra. E que que fecha o retângulo, ela vai ser ligada a essa chapa lateral, tá vendo? E não o contrário.
Aqui ele também diz que vai ter um vidro incolor também de 5 milímetros na parte de cima, uma vista superior, uma vista frontal e uma vista lateral. O ideal aqui era que houvesse um corte, não uma vista lateral. Por quê? Porque o corte ia poder ver como essas gavetas são por dentro, certo? Aqui tem um móvel mais rebuscado, feito no AutoCAD, observem, né? Mas que tem bem mais detalhamento. Ó, aqui é bem mais simples, certo? E lembrando que essas especificações é interessante ter o nome do material, como vocês viram aqui, ó, gavetas, né, com corrediças telescópicas, as dimensões que já estão aqui, certo? Os métodos de fixação que está aqui nas ferragens. Então, para cada elemento você tem que ter levar em consideração esses três pontos aqui, tá? Nesse outro detalhe dá para entender melhor o que eu acabei de falar, ó. Aqui ele diz, ó, furo para fiação de 50 milímetros, né? Então, aqui ele mostra o que vai precisar ter em um determinado local. Bancada de chapa dobrada e cantos arredondados. Então, ele está explicando o que é essa planta. Tubo de aço inox, aqui, ó. Vou ampliar mais para quem estiver assistindo no celular poder ver melhor. Então, ó, tubo de aço inox 1 polegada, ó. Então, aqui nesse carrinho, ele está mostrando como ele é feito e está dizendo quanto precisa, as informações gerais. E aqui, como a gente viu já em desenho técnico 1, nós temos as informações das vistas 1, 2, 3 e 4 e o corte de A a A. Então, vamos lá. Aqui começa a planta baixa, olha o corte de A a A primeiro. Ele está bem aqui do lado, ó. Ele cortou, certo? Na direção esquerda, o carrinho. Então, ele está mostrando aqui como ele é montado por dentro. Olha a riqueza de detalhamento nesse caso. Detalhe, suporte para sacolas. Então, aqui, ó, ele mostra como é que vai ser, ó. O gancho, ele é em formato de bola, ele não é um gancho normal. E isso daqui vai servir para você botar as sacolas nesse carrinho. Aqui é a perspectiva do carrinho para você ver como ele é montado, ó, certo? Vista 1 é essa vista aqui, olhando para frente, né? Para cá, ó, certo? Então, vista 1 seria essa daqui, ó. Você está vendo o carrinho de frente, tá certo? Vista 2, você está vendo o carrinho de lado. E observem que tem todas as informações que eu falei para vocês que são necessárias para poder a pessoa que for construir esse carrinho saber o que deve colocar, o tamanho que deve colocar, certo? Vista 3, que é as costas do carrinho. Vista 4, que é a outra lateral do carrinho. E o outro corte, que é um corte lateral aqui, né? Na verdade, aqui é um detalhe do corte A. Vamos ver onde é esse detalhe. Aqui, ó, ele marcou com o tracejado. Tá vendo que essa planta, essa prancha, ela tá bem desorganizada, né? É um outro detalhe que eu devo dizer para vocês. Esse corte deveria estar próximo a esse detalhe, tá? Ou então ela deveria ter colocado os detalhes todos alinhados aqui, colocado a perspectiva talvez em cima, próximo à planta, certo? E as vistas deveriam seguir uma ordem. Então a vista 4 deveria estar talvez aqui ou aqui embaixo, e a vista 2 aqui do lado da vista 1, certo? Mas o interessante é vocês terem uma noção que quanto mais organizado for sua prancha, melhor vai ser o entendimento do projeto, certo? Eu vou passar duas atividades, uma vai ser para quem tem notebook e a outra vai ser para quem só está tendo o conteúdo teórico, tá bom? Vou deixar lá no Google Sala de Aula para que vocês possam ver e qualquer dúvida nós tiramos na live de sexta-feira.